Boa tarde, irmãos queridos. Desejamos que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja aqui a envolver todos que aqui se encontram, encarnados ou não. Então, dando prosseguimento ao ciclo de palestras sobre a família, nós hoje vamos interagir, conversar um pouquinho para entender alguma coisa a respeito das nossas próprias famílias. Por isso o tema, a família que eu escolhi. Não só eu, vocês também, tá? Então vamos juntos tentar entender isso. O professor Adjed Bacas, filho de indianos, esse professor tem uma profissão muito interessante. Ele é um observador de tendências. Entre outras coisas que ele faz milhares de coisas, mas uma delas é ser observador de tendências. O professor, através dessa sua tarefa, e juntando os dados coletados pela sua equipe, ele consegue fazer uma espécie de previsão. Não é mediúnica, é puro cálculo. Ele consegue fazer uma espécie de previsão a respeito do futuro das pessoas. Ele milita em várias áreas, tanto na política, quanto na economia, quanto nas relações humanas e na espiritualidade. Em 2010, ele lançou 2 livros. Um deles, aqui no Brasil, chegou em 2010, chama-se O Futuro do Amor. E nós tomamos conhecimento desse livro e lá ele prevê que logo mais no futuro os casamentos terão prazo de validade. Eu não sei se vocês gostam da ideia, mas ele disse isso, que os casamentos terão prazo de no máximo 10 anos. E que depois esse vínculo se extinguiria. Só que fica a possibilidade de os casais renovarem o vínculo se quiserem. Mas ele diz que isso provavelmente vai acontecer. Ele diz provavelmente não, ele afirma categoricamente que isso vai acontecer, porque a multiplicidade de relacionamentos, a facilidade de multiplicar os relacionamentos, isso proporcionado pelo número de viagens que as pessoas tenderão a fazer, segundo ele, vão conhecer uma infinidade de pessoas e daí ficar com aquela, ainda mais que a longevidade aumentou, né? Então, ficar 80 anos ali com a mesma pessoa, ele fala isso na reportagem que eu li. Bom, quando nós lemos isso, eu botei a mão na cabeça. Falei, meu Deus, é o fim da família. Como é que pode, né? Se os casamentos se extinguirem, a família corre perigo. Ela está correndo perigo. E daí, como espírita que sou desde pequenininha, e acreditando piamente, firmemente no condutor desse planeta e dessa humanidade, eu falei, não, isso tem algum furo aí. E vamos ao Livro dos Espíritos. A pergunta 695, os espíritos respondem a Kardec que o casamento é uma evolução na marcha da humanidade. E em seguida, a 696, eles respondem, os espíritos, que a extinção do casamento facultaria um retorno à vida animal. Falei, bom, então temos salvação. E prosseguindo nesse estudo, na pergunta 774, os espíritos afirmam categoricamente que há no ser humano, na criatura humana, algo mais do que nos animais. E esse algo mais é um impulso de evoluir. No ser humano não existem apenas as necessidades materiais, mas uma necessidade intrínseca de crescer, de progredir, de evoluir. Então, aí a coisa já começa a melhorar, porque se os casamentos são necessários
e representam uma evolução na marcha da humanidade, no pé em que nós estamos, como nós poderemos confiar cegamente nessas previsões do professor Bacas? Então, vamos em frente com a nossa doutrina e entender o que se passa. Dizem os espíritos também que é muito importante a vida em sociedade para que esta evolução aconteça. Então, é interagindo uns com os outros, não é isoladamente que o ser humano progride. Se o objetivo máximo das nossas vidas é progredir sempre, e esta é uma assinatura de Deus em nós, como nós podemos ir contra isto? E analisando um pouco mais, nós entendemos com os espíritos benfeitores, claro, sempre orientando, que o princípio deste relacionamento, a base onde a criatura humana põe o pé no caminho da evolução e onde ela aprende o objetivo máximo, onde ela começa a dar os primeiros passos importantes em direção do seu objetivo máximo, em toda a existência espiritual, que é aprender a amar, é a família. Então, o casamento que se compõe de dois seres, né, a princípio, que se unem, baseia-se principalmente na afetividade, no carinho, no respeito mútuo. As leis, os contratos que são assinados, isso valem perante a vida material, são importantes para regulamentar a vida material do casal e da família que se origina daí. Mas o principal, a base de uma família, está no relacionamento. É nessa interação de uns com os outros que o dia a dia proporciona, que reside a possibilidade do crescimento. Porque, olha, gente, vocês vão de convir que não é fácil. Cada um é de um jeito, cada um tem seu ponto de vista. E isto, tudo junto e misturado dentro do grupo familiar, traz conflitos, N conflitos. E aí nós estamos juntos para quê? Para aprender a administrar as diferenças e também as semelhanças. Então, pensando nesse aspecto, nós começamos nós não queremos fazer aqui nenhum tratado, tá, sobre família, mas apenas entender esse processo e ver o que a gente pode fazer. Porque se a base, os primeiros passos que nós damos em direção à aprendizagem do amor está dentro da família, então é muito importante que esta família seja conservada saudável. Quando nós vemos a sociedade adoecer, é porque a família, que de longa data é considerada a célula máter, está doente também. Mas será que ela tem cura? E é para responder essa pergunta que nós vamos conversar um pouquinho. A cura da família reside inicialmente no entendimento das origens da nossa família. Como a nossa família se originou? Não foi aqui, naquela hora em que um se uniu ao outro e daí vieram os filhos, não foi aqui. Muito antes disso, no plano espiritual, nós, com os nossos benfeitores, organizamos um programa de existência para um grupo de espíritos, do qual fazemos parte, é lógico, e estabelecemos os objetivos desta encarnação. Então, nós, quando chegamos aqui e vestimos esse corpo físico, nós damos início ao cumprimento dessa programação. Não vamos entrar em detalhe
para explicar como isso está bastante sujeito ao livre-arbítrio de cada um. Mas os pontos básicos, os relacionamentos, principalmente, estes são cumpridos. Muito bem. Aí, os laços de sangue, como diz ainda os Espíritos na pergunta 774, são o principal fator de união das pessoas para a aprendizagem do amor. Por quê? Prestem bem atenção. Na família, muitas vezes nós nos atritamos e reclamamos para os outros, do filho, do marido. Você chega e fala: puxa vida, meu marido assim, assim, assado, meu filho, então, você fala do filho, mas ai do outro se resolver concordar com você, ou se resolver botar o dedo na ferida e ainda acrescentar alguma coisa, você vira uma leoa, porque você pode falar do seu filho, mas ninguém mais, que ninguém se atreva. Então vejam bem como os vínculos de sangue falam forte, né, dentro de nós. E Deus, que é muito sábio, né, organizou isso pra gente. Então no núcleo familiar a gente começa a aprender a se amar. É lá que vão surgir as possibilidades de desenvolver esse acervo de virtudes que o homem precisa conquistar. Porque isso tem que resultar naquilo que é chamado o homem de bem. Então, só que para chegar nisso, administrando os conflitos que essas relações geram, muitas vezes nós reclamamos e não entendemos por que isso está acontecendo, como isso pode acontecer. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim que os laços de sangue não querem dizer afinidade espiritual. Porque ao grupo familiar, ao nosso grupo familiar, vêm espíritos que fazem parte dos nossos compromissos do passado, nem sempre amorosos. Então, nós nos organizamos para aprendermos essa relação de amor, resolvermos as nossas pendências anteriores e solucionarmos essas situações, porque sem essas soluções nós não crescemos, nós vamos ficando ali naquele patamar, sempre dando os mesmos passos. Então é importante resolver as pendências do passado. E lá nós que aqui reclamamos tanto, né, da família, por que isso, por que aquilo, porque a minha esposa é incompreensiva, porque eu trabalho tanto e chego em casa tem reclamação, porque não sei o que, no meu filho, a minha filha, etc. Nós reclamamos tanto, mas lá no plano espiritual, antes de aqui chegarmos, analisando as nossas fichas e sabendo das necessidades de melhoria interior, de limparmos muita coisa que trazemos em forma de culpa na consciência, nós desejamos esses encontros, esses relacionamentos. Mas quando chega aqui a gente esqueceu, né? Nós esquecemos desse contrato anterior. Às vezes eu me pergunto se eu li o contrato antes de vir para cá. Eu acho que eu não li, eu assinei sem ler. Bom, então daí que a gente precisa ler, muito bem lido, né? E aí a gente chega aqui e tem que lidar. Tem que lidar com o marido, tem que lidar com os pais, tem que lidar com os filhos, tem que lidar com a sogra, tem que lidar com o sogro e tem que lidar também com a parentela mais ampla, né? Que são os familiares outros, todos aqueles adjacentes, primos, tios, etc. Vô e vó não, são instituições sagradas dentro da família, vô e vó, tudo de bom. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso e executar, colocar em ação o nosso plano, lá do plano espiritual ainda. Muito bem. O que acontece é que quando acontecem esses conflitos todos e nós queremos desistir disso, às vezes
a vontade é de desistir realmente, é preciso que a gente dê uma parada e analise a nossa própria família. Para que a gente consiga entender melhor como se forma a nossa família, vou tentar contar rapidamente uma história verídica acontecida na Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia. Para quem não sabe, é uma instituição beneficente fundada pelo médium Divaldo Pereira Franco, inicialmente com a função de acolher crianças órfãs, tarefa que ainda continua, entre outras, que beneficiam a comunidade muito pobre onde a casa está instalada. Muito bem, então essa história foi contada pelo próprio Divaldo numa palestra. Ele contou que um dia o porteiro o chamou porque haviam abandonado um bebezinho na lixeira. E ele foi correndo ao encontro e retirou da lixeira uma menininha que chorava muito, porque ela ainda estava com o cordão umbilical sangrando, havia sido tomada pelas formigas, estava tudo cheia de formiga e ela chorava demais por conta disso. E ele pegou o bebezinho ao colo e foi o mais rápido possível em direção ao ambulatório da instituição. Mandou chamar um dos seus filhos, médico, que atendia lá, para socorrê-la, a criançada em volta, segundo ele conta. E quando ele estava indo nessa direção, pelos olhos da vidência, ele viu aproximando-se um espírito que o perseguira durante 30 anos e a quem ele apelidara de Máscara de Ferro. Muito bem, esse Máscara de Ferro ficara afastado por 10 anos. E justamente naquela hora, ele com o bebê ao colo, a criatura aparece na frente dele. E indicando o bebê no colo de Divaldo, pergunta assim: "Tu amas isso aí?" E aí ele disse: "Ainda não, acabei de achar, mas eu vou amar." E levou a criança, foi com a criança para o ambulatório e foram cuidando. Enquanto isso, o Máscara, ali observando, de repente chegou perto de Divaldo e fez uma coisa que nunca havia feito antes, que foi colocar a mão no ombro dele. Esse espírito havia sido responsável por grandes sofrimentos de Divaldo. E nesse momento ele chegou e botou a mão no ombro de Divaldo, expressando pela primeira vez emoção na face. E disse a ele: "Agora eu tenho que te amar e te perdoar, porque esta que tu recolheste é minha mãe que voltou." E assim foi, e Divaldo foi cuidando da criança ali, a criancinha, a garotinha foi crescendo, mas acontecia uma coisa muito estranha. A criança não se aproximava de Divaldo absolutamente nunca. Divaldo viaja muito, quando volta, todas as crianças vêm ao seu encontro, menos ela. Ele tentou de tudo para adquirir o carinho da criança e nada. E ela foi crescendo. Aos 15 anos, houve uma oportunidade deles estarem a sós. Ela o procurou no gabinete dele e ele aproveitou, fechou a porta, falou: "Agora que nós estamos a sós, vamos nos entender. Por que você não gosta de mim?" Só que eles não estavam totalmente a sós, porque assim que ela entrou e Divaldo fechou a porta, adivinha quem entrou? O Máscara de Ferro. Claro, era a mamãe que estava lá. Se ele judiasse de mamãe, então Divaldo falou para ela: "Olha, vamos nos entender. Por que você não gosta de mim?" Ela disse: "Não é que eu não gosto de você, tio. É que eu sinto medo." Ele falou: "Mas medo como? Eu nunca fiz nada de mal a você. Nunca bati, nunca belisquei, nunca fiz nada. Como você pode ter medo de mim?" Ela disse: "Não sei, tio. É uma coisa aqui dentro. Eu não consigo chegar perto de você." E aí ele disse: "Então, eu vou te contar a história das nossas vidas." E contou a ela que 400 e tantos anos antes, ele era sacerdote e tinha um chefe, que como sacerdote-chefe ali daquela comunidade, não procedia de acordo com os códigos da igreja.
E era uma fase muito triste da igreja na época. E Divaldo, então, por fidelidade à igreja, denuncia o seu superior, que foi preso e, em consequência da prisão, morreu. Esse espírito ficou tão revoltado contra Divaldo e contra aquela denúncia que passou a perseguir Divaldo. E nesta encarnação foi este ferrenho obsessor durante 30 anos, com um intervalo de 10 e voltando depois. Muito bem. Então Divaldo conta a ela isso. Você, naturalmente, como mãe, sentiu as dores, né, pelo seu filho. E esse sofrimento, a dor do sofrimento do filho, mas a mágoa, geraram dentro de você essa coisa, esse sentimento que hoje te afasta de mim. Mas vamos nos entender, faz quase 500 anos que isso aconteceu. Hoje nós estamos juntos aqui. Você não veio parar aqui nos meus braços por acaso. É a minha filha querida. Então, se abraçaram e ela, a partir daí, tornou-se a filha mais dedicada e amorosa de Divaldo na mansão. O tempo passou, ela tinha mais de 20 anos e aceitou o convite de uma irmã que havia se casado com um alemão e que mora na Alemanha. Aceitou o convite para ir lá passear, porque um dia Divaldo perguntou para ela: minha filha, você não vai namorar? Ela disse assim: não, tio, porque eu vou casar com um alemão. E aí ele falou: mas como? Você nunca saiu daqui? Mas você vai ver, eu vou casar com um alemão. Bem, duas irmãs dela se casaram com alemães e foram morar na Alemanha. E houve uma época, uma convidou para ir passear, ela foi. Arrumou lá um namorado alemão, veio, não deu certo esse namoro, ela foi passear de novo, arrumou outro namorado, casou com ele, eu estou resumindo muito, casou com ele e tiveram daí um tempo um filho, em que ela botou o nome de Divaldo com W, que era para, né, ficar parecido com os caracteres alemães. E os espíritos amigos, um tempinho depois, contaram a Divaldo que já estava sendo preparado um segundo filho para o casal. E que, adivinhem quem era o espírito que ia reencarnar como segundo filho? O Máscara de Ferro. Novamente, ela seria sua mãe, agora para reconduzi-la outra vez ao Evangelho de Jesus, com bases mais sinceras e mais amorosas. Olha, por que, Alice, você está me contando essa história? Vocês poderão me perguntar. Para que a gente possa traçar um paralelo, lembrando dessa história, um dia em casa. É claro que nós não teremos acesso com tanta clareza aos arquivos da nossa vida para entender os processos dos relacionamentos que nós temos hoje familiarmente. Mas dá para perceber, gente, dá para entender. Às vezes, nasce na família aquele filho cobrador, nunca está satisfeito com nada, exige atenção constante, não divide atenção com ninguém, mas está na cara o que ele está dizendo lá: você tem que me amar. É o tempo todo, você tem que me amar. E é uma insatisfação contínua, mas ele requer amor. Não interessa saber o que aconteceu entre nós lá atrás, para que ele nascesse com essa carência. O que interessa é hoje o que eu posso fazer por ele. Então, entre a segurança emocional dos pais e as necessidades do filho, na medida do possível, suprir essa carência. Então, o objetivo está ali muito claro. Às vezes, quando a tarefa é um tanto pesada, a gente ganha, né, um amigo como parte da nossa família. Então, tem ali aquele outro filho que é o esteio, o alicerce, o ombro direito, a mão amiga. E, às vezes, o compromisso é bem mais grave. O compromisso é ambicioso, digamos assim, familiarmente falando. E vem as deficiências. O filhinho deficiente.
às vezes do físico, às vezes da capacidade inteligente, às vezes do emocional. Existem hoje os nomes, né? Esquizofrenia, autismo, paralisia cerebral. Me lembro que uma época, tendo que frequentar a ACD, e na oficina, uma vez encontramos um casal com um bebezinho com evidentes sinais de paralisia cerebral. A menininha no colo, como um bebezinho de 3, 4 meses, mas os pais nos disseram que ela tinha 3 anos. Gente, aquela criaturinha era tão amada. O pai com ela no colo, enquanto a mãe acertava os detalhes do próximo carrinho, beijava aquele bebê, acolhia no colo e o bebê sorria entre todas aquelas dificuldades que ele ali apresentava. Então, é um plano ambicioso de vida ou não é? É preciso ter maturidade espiritual para encarar uma dessa. Além do que, o tempo passa, não é? Os pais ficam idosos. Brincam que mãe é bom, mas dura muito. Nem sempre, né? Mas a verdade é que a gente vai envelhecendo. Eu não, só vocês. Mas a gente envelhece. E aí, eles têm que lidar com a gente, velhinho. E hoje dura bastante, né? 80 anos é a média. Então, estamos na flor da idade, adolescentes. E outras ambições mais, digamos assim, de um programa familiar. As doenças degenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, muitas vezes um acidente que rouba os movimentos do familiar e você tem que socorrer, tem que ajudar, tem que fazer às vezes daquelas pernas, daqueles braços. E muitas vezes as pessoas embarcam em depressões profundas, mas por que isso aconteceu comigo, na minha família? Não importa. Importa para quê? O que eu posso fazer aqui? A misericórdia divina está sempre presente. Sempre. Quando a medicina fala não tem cura, existem meios paralelos que a gente pode utilizar para minimizar aquele processo muito mais leve, como por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia, exercícios outros exercícios neurológicos importantes para que a pessoa possa não só se expressar melhor, mas se movimentar melhor, pegar um talher, um pente. Isso para a gente é tão fácil, mas para certas pessoas é tão complicado. Mas essas linhas paralelas à medicina estão aí pela misericórdia divina. Às vezes, a psicoterapia, para que a gente possa entender os processos de nós mesmos e nos melhorarmos, para interagindo familiarmente, nós possamos evoluir em conjunto. Então, importa dentro da família, um dos remédios para esse processo de adoecimento da família é vivenciar Jesus lá dentro do núcleo familiar, porque é muito fácil ajudar o outro lá fora. Vir para o atendimento fraterno e aconselhar é muito fácil, mas lá em casa é onde a cobrança é repetida, dia após dia. Para quê? Para nos possibilitar a aprendizagem da paciência, da compreensão, do desenvolvimento do carinho. Você olha aquela criatura indo na contramão do que você ensinou e você tem que aprender a desassociar a criatura da atitude dela. Mas como fazer isso? Jesus ensinou: ama o teu inimigo. Ele nunca disse ama as ações do teu inimigo. Então, aprender a amar a criatura, não compactuando com o que ela faz. Isto é uma aprendizagem contínua, constante. Para isso, muitas vezes, falta em nós o jogo de cintura.
do sorriso, das brincadeiras, da gentileza, do carinho espontâneo, né? Em tempos de Rock in Rio, já que às vezes o marido está lá emburrado, eu vou falar muito de marido, porque nós estamos na maioria, as mulheres. Então, às vezes o marido está lá emburrado, espera um pouquinho a crise passar, chega perto dele, love of my life, né? E eu garanto para vocês que vai amolecer. Muito bem, então conhecer a família é um dos remédios para que a gente possa curar a célula máter da sociedade, começando pela nossa, e evidentemente fazer a nossa parte na cura da sociedade em geral. A nossa companheira da semana passada, Alzira, falou esplendidamente sobre um remédio que não só é preventivo, como curador da doença da família, que é o Evangelho no Lar. Então, uma vez por semana, esse convívio com Jesus, essa interação familiar com Jesus, vão trazer para dentro da nossa casa a leveza, a beleza e a harmonia que nós desejamos para o nosso grupo familiar. Lembrando, no final, eu sempre gosto de deixar um espetinho na mente de todos nós, para que a gente saia refletindo depois. Então, lembrando que o objetivo máximo da existência da família e do grupo, aprender a amar entre si, é estender esse amor para todo o grupo, família humana. Jesus já disse isso quando perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E em tempos de migrações, a pergunta que vai ficar: você está pronto para receber um refugiado desconhecido no seu lar? Que o amor e a paz, as bênçãos de Jesus os acompanhem hoje e sempre. Muito obrigada mais uma vez por estarem conosco.